Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque. Nós vamos dar prosseguimento às aulas de educação financeira. Se você gostar dessa aula, deixe o seu like. Nós tivemos uma primeira aula que foi introdução do assunto sobre educação financeira. A segunda, a gente falou um pouquinho sobre as instituições bancárias. E nessa terceira aula, nós vamos falar sobre os perfis, né, dentro da sociedade. Nós encontramos uma certa frequência. E nisso nós vamos falar sobre o poupador, o gastador e o investidor. E pegando assim, a maioria dos casos, as pessoas na sociedade, elas recebem um salário, elas são trabalhadoras, recebem um salário, assim, seus gastos, e tem um valor que sobra. E, por exemplo, colocamos uma pessoa que recebe R$ 1.500, os gastos dão 1.400 e sobra R$ 100. Sem contos que viram acaba virando, né, um lanche, um lazer, e muitas vezes não sobra, não continua com a pessoa. E tudo bem, beleza, tem que ter o lanche, tem que ter o lazer, mas a gente tem que pensar também sobre a nossa saúde financeira, sobre um dinheiro que possa ser resgatado numa hora de uma grande necessidade. Então, por isso que nós temos que organizar nossas finanças. O poupador é aquela pessoa que não desperdiça dinheiro, ela não desperdiça dinheiro nem recursos. O gastador é aquela pessoa que gasta. E o investidor é quem investe os capitais. Então nós temos esses três perfis. Quando a gente fala poupador, muitas vezes a gente fala aquela pessoa que ela guarda dinheiro na poupança. A gente vai perceber que existem outras formas de se deixar uma reserva para a saúde financeira, para nossas finanças. A gente vai começar nessa aula apenas com o mais conhecido, a poupança. A poupança até ficou bem famosa no Brasil, principalmente porque é bem comum, ainda é bem comum. E muitas vezes uma criança quando nascia era feita uma poupança para essa criança na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Era algo bem comum no século XX. No século XXI nem tanto, mas no século XX era bem comum. E a poupança, ao decorrer dos anos, ela foi perdendo a rentabilidade dela. Não rende tanto como antes. A gente não vai entrar nesse mérito, nem comentar sobre isso, mas foi isso que aconteceu. E hoje a poupança ela rende cerca de 2,1% ao ano. Em outras palavras, se você investir R$ 100, você vai ter R$ 102,10 em um ano. Isso pegando, né, o que a poupança rende hoje. Se você investir R$ 100.000, você vai ter R$ 102.000. Por aí vai. Por que as pessoas ainda continuam investindo em poupança, sendo que a poupança hoje não rende mais tanto como antigamente? Porque ela é bem segura. Ela é algo que não falha. O único registro que nós temos é quando foi no período de Collor, um grande registro, né, podemos dizer que no Brasil, que quando o presidente Collor, né, confiscou as poupanças. Mas geralmente a poupança é bem segura, não acontece esses problemas, e ela pode ser resgatada também a qualquer momento. É algo bem benéfico ao pró da poupança. Então você chega no caixa eletrônico, você resgata o seu dinheiro. Esse dinheiro, claro que vai ser limitado pelo valor que pode ser resgatado no caixa eletrônico, né, não é qualquer quantia. E também a poupança tem um lado interessante, que você não paga imposto de renda até R$ 50.000 se você tiver nessa poupança. O contra é que ela rende pouco abaixo da inflação, rende pouco em relação a outras formas e abaixo da inflação. Mas como assim inflação? A inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. Em todos os países isso acontece. Pode acontecer
devido a uma grande circulação de uma moeda ou de algum bem que seja padrão. Por exemplo, na África, em um reino, se não me engano, o reino de Mali, aconteceu que houve muitas reservas de ouro descobertas e distribuído, né? Entrou muito ouro em circulação e começou o ouro não valer como ele valia antes, porque é um bem precioso, só que se tiver em grande quantidade, não vai valer tanto. Por isso que quando um país ele entra num problema econômico, não basta apenas imprimir mais notas de dinheiro. Se fosse assim tão fácil, mas a economia é bem complexa, porque os preços vão aumentar também. Mais dinheiro em circulação, então a tendência é os preços também aumentarem. Você tem que ter um equilíbrio. Por isso que o caso mais recente, bem pertinho aqui do Brasil, Venezuela. Com os problemas econômicos, começaram a imprimir mais dinheiro e as coisas começaram também a aumentar o preço, então a inflação está um absurdo naquele país. Então não é assim tão fácil resolver uma situação econômica. No Brasil, a inflação ela varia ao longo dos anos, como qualquer outro país, mas a tendência, né, a ideia é que seja de 4% em 2020, ou seja, de 2019 para 2020, nós temos um aumento aí de 4% dos valores em média. Alguns produtos podem aumentar mais, outros menos, e alguns até têm uma deflação, mas em média 4%. Em outras palavras, um produto que vale R$ 10, ele pode valer 40 centavos a mais. O dinheiro também que você tinha não vai valer a mesma coisa. Então, se pegar nessa linha de raciocínio, R$ 100 vai, porque R$ 100 não vai dar para comprar a mesma quantidade de produtos um ano depois. É como se tivesse R$ 96. Então, se você pegar aquele princípio que a gente falou, né, da poupança, que rende 2,1%, de R$ 100 se tiver R$ 102,10, só que com a inflação você perde 4%, né? É a mesma coisa, arredondando, que você não tenha R$ 102, você tenha R$ 98. Então, se você deixar dinheiro na poupança, aparentemente você ganha dinheiro, mas na verdade você está perdendo dinheiro. É bem complexo quando a gente pensa nesse ponto aí. Existem algumas formas de guardar dinheiro sem ser na poupança. Veremos em outras aulas. O gastador é aquela pessoa, como eu disse, que gasta. E é benéfico, é importante, é necessário gastar. Aqui um exemplo é uma moto, um meio de locomoção. Então, facilita muito a vida das pessoas. Poderia ser um carro também como exemplo, ou outro bem. Mas o bem, ele tem um custo. Ele tem um custo aqui, eu coloquei o valor dessa moto. Tem um frete para trazer ela da onde ela foi feita para até a concessionária. Você vai pagar impostos, vai pagar combustível para poder andar, você vai pagar manutenção. E isso você não vai ter um retorno financeiro no passar do tempo. Porque depois, quando você for vender essa moto, ela não vai valer esse valor, vai valer bem menos. Dependendo, aqui no Brasil tem a tabela FIP, então dependendo da quantidade de quilômetros rodados, dependendo do estado da moto, você pode talvez vender por 12, por 11 mil reais. Então tem essas consequências. Então a gente tem que ter um equilíbrio, poupar, gastar e também investir. O que é investidor? É aquela pessoa que investe capitais, investe dinheiro. Nós temos um investimento pessoal, nossa saúde, nossa educação, que é, claro, importante, mas a gente está falando aqui financeiramente. Ações, tesouro direto, uma casa alugada, que a gente pode construir e alugar. Um terreno que você compra e depois ele valoriza. Então, dependendo de uma pesquisa de mercado, a gente pode ter uma noção que um terreno ele pode valorizar. Se for construído ruas, se for construído uma estrada, se for tendo alguns benefícios onde tem um terreno ou uma casa. Então, existem umas valorizações. E essas valorizações assim, e investimentos eles podem ter ganhos altos, mas também pode ter um prejuízo. É uma casa, vou dar aqui um exemplo, uma casa que você alugue. Se por algum motivo não seja culpa da pessoa que está morando nessa casa, a casa pega fogo e você não tem seguro,
Então pode ter um prejuízo. Uma ação, a gente vai ver mais para frente, as ações elas têm subidas do valor. Então uma ação, ao invés de ter uma poupança 2% arredondando de valorização, rentabilidade, em um ano pode ter uma rentabilidade de 2% em um dia, em uma semana, mas também pode ter uma queda de 2% em um dia ou em uma semana. Às vezes uma ação pode ter uma valorização de 2% em uma hora. Então, ganha de que investe, mas corre um risco. Então não vamos investir, já que corre um risco, não, tem que ter tudo. Como tudo na vida, tem que ter tudo para você poder ter uma noção onde investir, como investir, qual a proporção do dinheiro que você possui pode ser investida para correr menos riscos possíveis. Sendo assim, você consegue equilibrar suas finanças. E essa é a nossa ideia para que a gente possa conseguir ter um bom projeto para conseguir alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. Bem, por hoje a gente vai apenas comentar até aqui essa parte. Espero que você tenha gostado. E em uma outra oportunidade a gente vai conversar mais sobre esse assunto, dando prosseguimento. Um abraço, até mais.